Fala pessoal, Lívio Linhares, hoje abordando o exame primário no trauma, enfatizando a letra X, do X, A, B, C, D, E. Lembrando que o X se trata da parte do exsanguinamento, que é a perda de volume sanguíneo de maneira mais grave. Por quê? Porque passando o X tem o A, o B, o C também vai dar atenção à parte do controle de hemorragias. Mas nesse contexto seria controle de hemorragias não graves. Ok? Então, qual a importância de eu abordar o controle hemorrágico grave na primeira atenção àquele paciente? Porque é só lembrar, se está tendo perda sanguínea importante, se, por exemplo, for de origem arterial, aí que a drenagem do fluxo sanguíneo vai ser muito rápida. E aí, por exemplo, cristalóide não tem capacidade de carregar hemácias. Então, por mais que você infunda cristalóides, também não vai resolver a potencial hipoperfusão e hipoxemia que vai resultar de não ter oxigênio sendo carreado. E além do mais, no pré-hospitalar, naquela abordagem extra-hospitalar, não tem transfusão de hemácias, não tem concentrado para fazer isso, muito menos transfusão maciça. Então, dependendo do seu deslocamento, o paciente vai sofrer ou morrer rápido por essa questão do exsanguinamento, até se você for primeiro priorizar a via aérea, se você for ver a questão de priorizar a parte ventilatória da letra B. Essa é a importância da ênfase na letra X, principalmente, bem ilustrada, no PHTLS. Outra coisa importante, e você avaliar assim, mas o paciente está saturando bem. Certo, lembra que saturação está relacionada à capacidade de ligação da hemoglobina com as moléculas de oxigênio. Por exemplo, cada hemoglobina tem a capacidade de se ligar com 4 moléculas de oxigênio. Outra coisa é você relatar a questão para saber qual o meu percentual de oxigênio que sobrou no corpo. Você pode até fazer uma associação com a porcentagem de sangue perdido. Então, se eu perdi 30% ou 40% da minha volemia sanguínea, eu tenho menos 40% de oxigênio residual no corpo. Então, por mais que às vezes você possa até estar saturando bem, o volume total de oxigênio está no seu corpo, ele baixou muito proporcional à sua perda sanguínea até o controle hemorrágico. E até porque essa proporção exata, até fazendo a associação com o cristalóide, o que nós temos de oxigênio diluído no plasma é em torno de 2%. Logo, o cristalóide, ele no máximo vai conseguir estar ajudando nesse transporte aproximado de 2% quando ele estiver junto ao plasma. Por isso, mais uma vez, a ênfase da abordagem do X. Ok? Como primeira medida de controle de hemorragias graves. E como pode se dar esse controle inicial? Ele pode se dar por compressões, lembrando da importância do tempo dedicado a essa compressão. Após parametrado, você pode fazer a questão de compressão manual por tempo. É claro, se você tiver com uma equipe, alguém treinado já pode fazer aquela compressão, sabendo que pode evoluir para curativo compressivo, curativo elástico, entre outras medidas. Deixando alguém já ali preparado para ficar se dedicando àquela lesão exsanguinante, outra pessoa, como médico, ele já pode estar lá se dedicando a avaliar a via aérea, deixando a pévia, se precisar, iniciando a oxigenoterapia, assim como também suporte ventilatório. Mas alguém tem que estar dedicado naquela lesão inicial que pode matar mais rápido, sim, avaliando a abordagem geral do exame primário. Uma vez feita a compressão, não cessou, faz curativo compressivo. E aí, por exemplo, não está resolvendo, se for em tórax, em tronco, por exemplo, você pode evoluir com a colocação de um agente hemostático, desde um agente que tenha um anticoagulante, faça a hemostasia também por substância nele, assim como uma gase simples. E assim também, se for em extremidades, você pode fazer o quê? Então você pode fazer uso do torniquete, até poder ser abordado no serviço hospitalar, não às cegas numa emergência, mas sim num centro cirúrgico. E aí a importância de saber usar o torniquete. Aqui, por exemplo, o CAT e o SOFT, que são dois tipos
para você observar, de torniquete. Como é a colocação dele, por exemplo? Você vai colocar a nível de axila e virilha, justamente para poder ter como alvo a oclusão arterial e assim cessar o sangramento, assim como você observar se ele perdeu o pulso distal. Então, assim, já dá para mensurar que ele foi bem colocado. Se não resolveu, você pode até colocar proximal ao primeiro torniquete, ou seja, acima, pouco acima dele, um segundo torniquete. E aí fazer a pressão, justamente, por exemplo, usando o molinete, o cabo do molinete, para justamente girar e você colocar uma pressão adequada. É claro que quanto mais espesso ou maior a extremidade, o membro acometido, maior vai ser a pressão. Logo, a compressão, a pressão associada ao torniquete no membro inferior, na perna, vai ser maior do que no membro superior, o braço. Lembrar de deixá-los, por exemplo, à mostra, descobertos, para justamente favorecer, facilitar você monitorizar e ficar inspecionando ali periodicamente para ver se segue ele bem acoplado, bem aplicado, para ter um controle mais seguro dessa questão. E no paciente consciente, só lembrar, se eu vou promover a isquemia daquele membro pela essa compressão, eu tenho que antecipar a analgesia, porque vai ser doloroso para esse paciente que está consciente. E lembrar que o uso pode ficar até 6 horas, isso já está bem estabelecido em relação à segurança dele. E aí você tem que lembrar então, até em relação à segurança, né? Tinha aquele receio justamente de, vai ter lesão de vasos, de nervos, vai precipitar, por exemplo, potencializar a chance de amputação. Fazendo estudos em relação a essa guerra que teve do Iraque, Afeganistão, foi visto que, por exemplo, não foi comprovado essas questões, e sim, que ele bem aplicado, ele faz um controle hemorrágico de 80% ou mais, se ele for bem aplicado nos membros. Assim como também a chance de evitar 7 em cada 100 mortes, seria essa associação dele. E num paciente que vai entrar em choque, potencial para choque associado à perda sanguínea, colocado antes desse episódio, aumenta a sobrevida em 96%. Mas para os que entraram em choque e foi colocado na sequência, a sobrevida foi em 4%. Daí a importância e a segurança do uso do torniquete. É claro que se também você estiver sozinho na abordagem, você pode usar, por exemplo, uma gaze, coloca a gaze, coloca um adesivo, um curativo elástico e pode colocar um esfigmanômetro. Insufla o esfigmo e pode deixar ali enquanto você pode abordar outra etapa importante associada ao seu exame primário. E o que é que, por exemplo, pode interferir também nessa questão do exsanguinamento? Por exemplo, dependendo da parte do corpo, uma criança com a lesão de couro cabeludo, por exemplo, mais séria, ela vai perder sangue muito rápido, justamente por causa da superfície, até pela proporção corporal que a cabeça tem em relação ao corpo. Outra coisa, o orifício. Quanto maior o diâmetro do orifício, maior também a chance de lesões a mais vasculares em potencial, maior a gravidade e a chance de sangramento. Outra coisa também, o tipo de vaso. O arterial vai sangrar mais do que o venoso, né? Pela característica pulsátil que tem. E quanto mais central esse vaso, a localização, então uma artéria mais central, ela vai ser mais calibrosa e o fluxo para débito de perda sanguínea vai ser maior. Lembrar também de objetos incorporados. É uma faca que está ali alojada, é uma barra metálica que penetrou o corpo. Você vai deixar ali, você não vai remover justamente pela hemorragia que pode ficar descontrolada, as hemorragias internas. Ok? E além do nível de pressão, de compressão que você vai fazer, ela tem que ser o suficiente, é só você lembrar, se aquele vaso está ali pulsando, sangrando, a compressão tem que ser suficiente para conseguir ocluir aquele vaso. Então ela não precisa ser de altíssima intensidade, ela tem que ser racionalmente o suficiente para, não, eu tenho que colocar uma pressão suficiente só para ocluir aquele vaso. Eu só tenho que vencer a pressão intraluminal. Pressão dentro do vaso intraluminal. Aí vem até aquela questão de volume, na questão da reposição. Você tem que lembrar que o volume
que normalmente a gente aborda na letra C, que aí você vai ver sinais de instabilidade hemodinâmica, pega acesso venoso, calibroso, periférico e começa a infundir volume. A infusão bem ponderada justamente é para evitar você elevar muito a pressão arterial sistêmica e elevar essa pressão arterial, até porque uma vez que você já começou a comprimir e parou mais, já tamponou aquilo, se sobe de novo a pressão, por exemplo, na etapa C, demais, vai acabar rompendo ali o que foi tamponado, os coágulos que já foram formados inicialmente. E aí o paciente vai voltar a sanguinar. Daí a importância da questão da reposição permissiva, a hipotensão permissiva. Você faz uma ressuscitação hipotensiva, visando o quê? Uma hipotensão permissiva. O que é permissivo? Tolerável. Então, a hipotensão tolerável para o indivíduo. Lembrar da questão de áreas inadequadas para colocar o torniquete, ou seja, uma área mais central, como o tórax, você vai usar os agentes hemostáticos, um exemplo deles é o Celox-Gauze, mas aí foi feito estudos e comparando com gases simples, foi visto que não interferiu na questão da perda hemorrágica, nem muito menos na questão de sobrevida. O que interessa realmente é o quê? A boa aplicação do curativo com a pressão adequada por tempo suficiente, ou seja, no mínimo maior que 3 minutos, para poder você ter êxito ou grande chance de êxito na sua compressão. Tá ok? Comentem aí, qualquer observação, acrescentem por favor, compartilhem e lembre de participar, de encaminhar para os colegas nossos da área de saúde, para eles se qualificarem cada vez mais, revisarem esses termos e assim beneficiarem cada vez mais os nossos pacientes.